Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 22 de novembro de 2024. Hoje trataremos dos assuntos mais importantes que aconteceram no Japão, dentre eles o estímulo econômico de 21,9 trilhões de ienes que foi anunciado pelo Japão, mais detalhes também sobre a mudança repentina do clima e, consequentemente, o que você pode esperar pelo menos nos próximos dias e semanas, e também um clarão que foi visto no céu da Ucrânia depois do lançamento de um míssil supersônico do lado da Rússia em retaliação à Ucrânia. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, o like da informação, para você não perder nenhuma notícia que acontece diretamente do Japão. Então, vamos lá. A primeira notícia, apesar de não ter acontecido no Japão, ela é de suma importância, até porque mesmo que aconteça um conflito nessa região, a gente tem que ficar preocupado porque as implicações econômicas, principalmente no Japão, podem ser significativas. Então vamos lá. O Putin afirma que o último lançamento foi de fato de um míssil supersônico e foi uma retaliação justamente ao lançamento de um míssil balístico do lado da Ucrânia. A Ucrânia que lançou um míssil balístico, inclusive esse míssil tinha toda a caracterização de ter sido produzido nos Estados Unidos. Ou seja, segundo Putin, a intervenção direta dos Estados Unidos na guerra da Rússia e da Ucrânia e, consequentemente, a guerra também é contra os Estados Unidos. A escalada do conflito gera muita tensão na região. Elas são demasiadamente preocupantes, como vocês podem ver através das imagens, elas não poupam detalhes. Lançamento de um míssil supersônico em direção à Ucrânia que atingiu alvos, específicos da Rússia acabaram, obviamente, trazendo grande instabilidade mais uma vez na região. Então, os detalhes das imagens, obviamente, são bastante fortes, como vocês podem ver através dos vídeos aqui, e principalmente, como vocês sabem, a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia não é muito desejável, até porque claramente, os Estados Unidos estão de um dos lados, que é do lado justamente da Ucrânia, que inclusive o Japão faz parte. A guerra entre os dois países não é bem-vinda para ninguém, principalmente no contexto econômico global. Então, o Japão vai sofrer consequências por conta desses conflitos que têm se escalado na região. Então, a gente vai atualizando aqui vocês a respeito dessa situação e, obviamente, é muito delicada. E, falando aqui do clima-tempo, a temperatura baixou bastante e a gente vai falar aqui rapidamente um pouco sobre a temperatura que se esperar mais ao norte do Japão. E quando a gente fala também mais na região da porção central e também mais ao sul. Aquela frente fria que atingiu bem a parte norte, que causou grandes tempestades de neve, principalmente na região de Hokkaido, ela vai descendo. E, de acordo com a estimativa, justamente da Agência Meteorológica do Japão, a temperatura deve cair sensivelmente também do meio para baixo do país. Falando especificamente das regiões do meio do país, a gente fala aqui de Tóquio. Tóquio, a temperatura máxima pode atingir nos próximos dias apenas 14 graus, com a mínima em torno de 8 graus. As províncias próximas de Tóquio devem acompanhar essa estimativa de temperatura. Então a gente vai acompanhando aqui, as mínimas vão variando bastante, mas podem chegar inclusive a temperaturas em torno de 4 a 5 graus, mesmo na faixa mais perto do centro, do meio do Japão. E vamos passar aqui um recado importante, tem muita gente que está buscando passagens aéreas nesse momento, mas não está encontrando, porque obviamente ficou mais difícil, principalmente se você quer trazer um parente que mora no Brasil para viajar para o Japão turismo. As datas promocionais estão praticamente esgotadas. Existem passagens que estão disponíveis para embarque até o dia 11 de dezembro e aí depois, para ida, só no dia 20 de janeiro em diante. Mas tem que voltar até o final de março. Se não voltar até o final de março, os preços vão subir muito. Então, você que está planejando turismo na época de Sakura, você que está planejando turismo na época do Golden Week, pode ter certeza que você vai pagar quase o dobro do valor normal. Então, presta atenção. Para a Rota Brasil-Japão, tá caro pra caramba, mas se você quiser ter acesso a uma promoção, é só mandar mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101, coloca o mais 55 na frente, melhor agência do mercado, condições flexíveis de pagamento e também realmente aí o que você espera de uma agência de viagens do Japão. Então, vamos lá, agora a gente vai migrar para esse assunto do plano de estímulo econômico do Japão. 21,9 trilhões de ienes, não é pouca coisa, serão
reinvestidos no Japão. Então, lembrando que a arrecadação dos impostos no Japão é muito alta, né? Quem sabe, sabe, né? Quem mora no Japão, principalmente, que tem que pagar Shokai Hoken, né? Que envolve seguro-saúde, aposentadoria, também tem que pagar o imposto de renda, os impostos municipais, o imposto de consumo. Sabe que os impostos no Japão não são baixos. E por conta disso, o Japão tem dinheiro de reinvestir na sua própria economia e aprova um plano de estímulo que vai ser dividido em duas partes. Do lado das empresas, serão cedidos linhas de empréstimo, principalmente para pequenas e médias empresas prosperarem. Isso deve reacender a movimentação, principalmente de um mercado que é o que movimenta o país. Não necessariamente são as grandes empresas. E outra notícia também, muito boa para a população, principalmente de baixa renda, em que, segundo a classificação demográfica do Japão, grande parte dos brasileiros se encontram. Então, a gente fala de 250 mil ienes per capita para baixo. Per capita é por pessoa em casa para baixo. A gente vê que os estímulos irão afetar essa parcela da população, inclusive com dinheiro, com valores a serem depositados nas contas. E o que exatamente a gente está falando? São aqueles incentivos de baixa renda, que variam de 30, 50 até 100 mil ienes, dependendo da província, dependendo da situação familiar, dependendo realmente de alguns fatores que ainda vão ser divulgados e detalhadamente a nível de província, a nível de cidade. Então, fiquem atentos, porque esse benefício, grande parte dos brasileiros acaba pegando no Japão, justamente por ter aí, fazer parte desse grupo que precisa, digamos, de um estímulo a mais para conseguir ter uma vida melhor no país. Não é fácil morar no Japão. Tem gente que chega, né, agora no Japão, que está chegando pela primeira vez e se depara com um cenário e nem tem ideia do que era 30, 20 anos atrás. Há 30 anos atrás, o que você ganhava em iene ou dólar, por exemplo, considerando a conversão do real, e o que dava para comprar na época era tantas vezes maior. E hoje, com Shokai Hoken, todos os impostos, tudo muito mais altos, preços muito maiores e o salário mais ou menos médio igual, acaba que gera uma grande distorção e ficou difícil morar no Japão. Não é mais a mesma coisa, não paga-se a mesma coisa, principalmente não sobra o tanto quanto sobrava no passado. Então a vida tá dura, por isso que tem que ter estímulo econômico, é por isso que precisa ter realmente a injeção de dinheiro na economia, principalmente pequenas, médias empresas e também população de média baixa renda. Então é mais ou menos isso que vai ser priorizado nesse novo plano de estímulo econômico. E uma vergonha japonesa que acontece no Japão, né? A gente fala muito de vergonha brasileira quando um brasileiro comete uma contravenção penal no território japonês, mas agora é uma vergonha imensa, porque um dos bancos, se não o banco mais conhecido e um dos maiores bancos do Japão, ele acaba por ter aí, né, um grande escândalo em que um dos seus funcionários está sendo acusado de roubar cerca de 2 bilhões de ienes, equivalente a 13 milhões de dólares, de cofres dos seus clientes. Pois é, o que a gente está falando especificamente? A gente está falando de uma situação muito difícil, em que justamente os bens, pertences, né, e dinheiro de fato que estava sendo armazenado nos cofres deste banco acaba que justamente foi roubado, né? É uma apropriação indébita justamente por conta desse funcionário na conduta que tomou. Então, esse funcionário foi demitido, segundo o UFJ, e com certeza a gente vai acabar observando aí mais desdobramentos desse incidente. No Japão, esse tipo de crime não é comum. Roubos também não, mas obviamente quando acontece a gente fica bastante preocupado, principalmente com uma das maiores instituições financeiras do país. Então, e a crise da Nissan parece estar só começando. Cerca de 1.000 funcionários que foram convidados a se retirar com aposentadoria antecipada aceitaram os planos de demissão voluntária, de acordo aí com as estatísticas que foram divulgadas pela própria Nissan. Nos Estados Unidos, portanto, foi aceito o PDV, Plano de demissão voluntária, que afeta cerca de 6% da força de trabalho que está operando nesse momento
nos Estados Unidos. Lembrando que o plano de demissão voluntária não acontece somente nos Estados Unidos. A ideia da Nissan é enxugar cerca de 10 mil postos de trabalho nos próximos meses ao redor do mundo, principalmente no Japão, onde se encontra a maior parte da sua mão de obra. E detalhes que acabam nunca sendo divulgados, mas que são importantes para o bem-estar e inclusive para que vocês que estão no Japão estejam cientes de que não é fácil trabalhar no Japão. Muitos empregados, principalmente do nível gerencial, pelo menos é o que a gente tem aqui da reportagem da NHK, ganham diversas indenizações por estresse causado no trabalho. Não é fácil morar no Japão, não é fácil viver no Japão, não é fácil trabalhar no Japão. É uma vida muito dura, principalmente durante os dias de semana, durante os dias trabalhados. Então, a gente vê que, inclusive, a categoria gerencial tem ganhado alguns benefícios em função da grande carga de estresse. Mas é importante ressaltar aqui que esses funcionários, em grande parte, são funcionários de escritório e não são funcionários de chão de fábrica. Se esses funcionários que ganham salários muito maiores do que os brasileiros que moram no Japão estão ganhando indenizações, estão reclamando de estresse, imagina para nós, que grande parte dos brasileiros que trabalham em fábrica, num ambiente muitas vezes insalubre, em condições difíceis, turno virado, muitas horas extras, questões longe da família. Não é fácil também, não. Então, realmente, a gente vê que se os japoneses estão surtando, né, tendo dificuldade nesse momento por conta do estresse, então, obviamente, a gente também merece um apoio, um amparo nesse sentido. Pelo menos o nosso apoio, o nosso sentimento, a nossa empatia, todos aqui têm, né? A gente sabe que vocês trabalham muito, a gente sabe que todos os brasileiros aqui no Japão estão realmente, né, muito empenhados, em grande maioria, né, em conseguir proporcionar um futuro melhor para si próprio e também para a própria família. Mas isso não é fácil, é uma jornada muito difícil. E mais detalhes, o Ministério da Defesa do Japão está preocupado com as atividades militares da China. Pois é, a China continua rondando a região de Taiwan, continua perseguindo, né, digamos, as tensões que nesse momento estão se escalando na região. E isso preocupa bastante o Japão, que já manifestou essa questão para a China e parece que até o momento não temos muitas novidades nesse sentido. A China não vai abrir mão da unificação de Taiwan. E Taiwan não vai abrir mão da sua própria independência. E uma notícia que repercutiu em todo o território nacional, que de certa forma foi bastante chocante para muitos pelo valor investido. Mas estão vendo essa foto aqui? É literalmente uma banana afixada numa parede com uma fita adesiva. E adivinha? Qual foi o valor que essa banana foi vendida num leilão? Primeiro que, obviamente, a gente nem imaginaria que uma banana dessas seria leiloada, mas foi leiloada e olha só o valor, 960 milhões de ienes. Vocês têm noção de quanto isso representa? É um montante astronômico para apenas uma banana. E foi leiloado já com as custas, né, inclusas, e realmente a gente não consegue entender, né, a imprensa internacional também, obviamente, entra em choque quando vê esse tipo de notícia. Mas, se você tem uma explicação para isso, comenta aqui embaixo. E Ohtani Shohei, o maior atleta da história do beisebol japonês, foi eleito pela terceira vez o MVP da MLB dos Estados Unidos, a Major League Baseball, que é a Liga de Beisebol Nacional nos Estados Unidos. Pela terceira vez, portanto, é um prêmio que, segundo especialistas do esporte, é muito merecido. Ohtani Shohei, que é um símbolo do esporte também nos Estados Unidos, ele que joga no LA Dodgers, um dos maiores times atualmente de beisebol também dos Estados Unidos e, claro, do mundo. Então, mais detalhes, apesar de uma contusão recente, Shohei continua em evidência. E lembrem-se, vocês que precisam de oportunidades de trabalho e passagens aéreas no Japão, a gente oferece, mas também temos visto japonês, certificado de elegibilidade, compra e venda de ienes, seguro viagem, de Aeropass e muito mais. Para entrar em contato é muito simples, manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 01, coloca mais 55 na frente. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, todos os dias, atualizações que acontecem diretamente do Japão.